E aí, pessoal? Boas-vindas a mais um explainer sensacional trazido pela Forge College. Bora direto ao ponto? Na nossa última conversa, a gente dissecou aqueles princípios de mitigação e as diferenças gritantes entre EVM e SVM. Hoje, a missão é transformar toda aquela teoria em algo muito prático, mapear as mitigações do EVM para o SVM. Imagine o seguinte, pegar um smart contract redondinho do Ethereum e simplesmente jogar ele na Solana, sem adaptar absolutamente nada. Sabe o que acontece? É literalmente a mesma coisa que plugar um aparelho de 110 volts direto numa tomada de 220. Vai dar curto e vai ser rápido. Mudar de ambiente exige muito mais do que só traduzir código. A gente precisa traduzir a segurança. Dá uma olhada no nosso plano de voo para hoje. A gente vai começar entendendo o núcleo dessa transição do EVM para o SVM. Depois, vamos criar uma estrutura de decisão, quando transferir e quando adaptar. Passaremos por 3 casos reais interessantíssimos. Vamos montar a nossa tabela comparativa matadora e fechar com os princípios inegociáveis de sucesso. Então, começando com a introdução, o verdadeiro desafio dessa transição de EVM para SVM. Para sacar onde a coisa aperta de verdade, a gente tem que encarar uma realidade um pouco indigesta na engenharia de smart contracts. As maiores brechas de segurança, aquelas silenciosas, não vêm de errinhos de sintaxe. Elas vêm daquela suposição perigosa de que as duas máquinas rodam sob as mesmas regras. É o que a gente chama de descompassos de suposição. No EVM, a gente se apoia em várias proteções que vêm de brinde por causa do modelo de transação dele. Mas não é CVM. Essas garantias podem ser completamente opcionais ou até nem existir. Tentar mitigar ameaças na Solana usando a cabeça do Ethereum é tipo usar um mapa de Londres para tentar se achar em Tóquio. As ruas não batem, as regras de trânsito mudaram e mais cedo ou mais tarde você vai causar um acidente. O que nos leva à nossa segunda etapa. Quando olhamos para a arquitetura antiga, a gente transfere ou adapta? Tem uma pergunta brilhantemente simples que deve ser o ponto de partida de qualquer migração. De onde vem a proteção? Se a sua mitigação depende de coisas muito específicas do EVM, tipo medição de gás por conta ou variáveis globais, esquece, ela não vai migrar intacta. Agora, se ela depende de garantias computacionais gerais, tipo a matemática pura de uma checagem de estado, aí sim, a gente pode pensar numa transferência mais direta e limpa. Para fazer esse diagnóstico sem dor de cabeça, a gente usa 3 eixos essenciais de engenharia. O primeiro é a superfície de suposição, o que precisa ser verdade na rede para que a proteção funcione. O segundo é o locus de aplicação, onde essa regra é imposta. É o consenso da rede que garante ou é o código do seu programa? E o terceiro é a observabilidade. Tem como provar que a mitigação está ativa? Dá para testar numa simulação? Bater o olho nesses 3 eixos já te diz na hora se dá para dar um copy-paste ou se vai exigir uma adaptação super focada. Chega de teoria, né? Vamos para a terceira parte e ver como isso se desenrola na prática, com casos reais. Vamos testar aqueles eixos com 3 vulnerabilidades famosas. Começando pela clássica e temida reentrância. No EVM, a solução padrão é o famoso mutex, aquela trava de estado simples. E por que funciona? Porque lá a execução é uma pilha síncrona de thread única. Você trancou a porta, ninguém mais entra. Mas na Solana, os programas interagem através de chamadas paralelas, as CPIs. Aquela travinha do EVM desmancha completamente no SVM. A adaptação exige lógica nova. Você tem que versionar o estado explicitamente ou usar empréstimos mutáveis exclusivos. Só assim você garante que a conta não vai ser atropelada por execuções que rodam ao mesmo tempo. Mas olha, saber adaptar de cabeça não resolve tudo, a gente precisa provar que funciona de forma mensurável. Toda adaptação tem que ter um teste colado nela. Para reentrância via CPI, no SVM, a prova de fogo é escrever um teste unitário que tenta, na maldade mesmo, simular uma CPI alterando o estado da conta de forma ilícita. O seu teste tem que garantir que essa tentativa de mutação falhe absurdamente graças à sua nova regra. Segundo caso, ataques de repetição, os replay attacks. O EVM é uma mãe nesse ponto. Ele te dá nonces crescentes gerenciados pela própria rede. Você ganha essa proteção basicamente de graça. Mas no ambiente SVM, você não tem esse luxo. A adaptação aqui é obrigatória. O seu programa precisa construir ativamente contadores de sequência explícitos ou armazenar estados determinísticos direto nas contas que ele gerencia. Ou seja, a responsabilidade saiu da rede e caiu direto no código. E como a gente prova que esse controle manual de repetição não tem nenhum foro?
A resposta é fuzzy testing. Você tem que bombardear o contrato, jogar o mesmo payload 200 vezes, mandar sequências totalmente fora de ordem e ver o que acontece. A sua verificação só passa se os limites de sequência ficarem inabaláveis, mesmo debaixo de um caos total de submissões. O terceiro caso prático aborda o queridinho controle de acesso. No Ethereum, usar o MSG.Sender é a forma universal de confirmar a identidade de quem está fazendo a chamada. Tentar portar essa ideia do MSG.Sender direto para a CVM é um erro conceitual gravíssimo. A adaptação de segurança exige uma mudança de mentalidade. A gente passa a verificar assinaturas explícitas contra chaves de autoridade que já estão salvas, ou passa a usar os brilhantes PDAs, os endereços derivados de programas. Para validar essa nova arquitetura de acesso, atacamos em duas frentes. Primeiro, uma revisão estática confirma que as suas chaves de autoridade estão realmente blindadas em contas isentas de aluguel. Depois, o teste dinâmico entra em cena, tentando ativamente forjar uma chamada, usando uma assinatura falsa ou de outro signatário. O teste, claro, tem que falhar para o sistema ser aprovado como seguro. E aí entramos na nossa quarta sessão. É agora que a gente consolida tudo isso numa bela tabela comparativa. Conhecimento na cabeça de um só engenheiro é frágil, certo? O pulo do gato é estruturar essas decisões numa tabela comparativa, tipo um blueprint, com 4 colunas matadoras. Qual é a mitigação em si? Qual era a justificativa dela lá no EVM? Qual a adaptação precisa para o SVM? E a coluna mais vital de todas, as checagens de verificação. Isso transforma um conhecimento solto de auditoria num processo escalável que qualquer time consegue seguir. Só que, vamos ser sinceros, uma tabela mofando numa página de documentação não protege ninguém. Para ela ter vida real, o esquema é plugar isso direto no seu pipeline de CI. Faz um script rápido que varre a coluna de checagens buscando verbos acionáveis. Palavras como testar, garantir ou simular. Se a mitigação não tiver um verbo desses, o build falha. Fim de papo. Isso corta pela raiz a chance de um checklist passar batido e ficar só na promessa. Finalmente, vamos para a nossa última sessão, os princípios de sucesso dessa transição. Guarda esses 3 pilares com carinho. Regra 1. Sempre identifique a superfície de suposição. Não trate um ambiente de execução como se fosse mágica. Entenda as regras subjacentes. Regra 2. Traga as adaptações para o nível do programa, onde você tem controle total, e pare de depender das garantias implícitas da rede. E a regra 3, a regra de ouro. Exija que todas as checagens sejam 100% automatizáveis, sem exceções. Para resumir a nossa tese de hoje de um jeito perfeito, uma tabela comparativa completíssima, mas sem checagens automatizadas, é só um belo exercício de imaginação teórica. Mas a partir do momento em que ela é cobrada e testada de forma implacável, ela se torna operacional. Ela deixa de ser só um documento e vira, de fato, a linha de defesa que salva o seu protocolo e o dinheiro dos usuários no mundo real. E para fechar, deixa uma provocação super bacana para ficar na cabeça. Agora que a gente mapeou e testou tudo isso, como é que essas novas adaptações se comportam quando dão de cara com ataques absurdos que só existem no modelo do SVM, hein? É exatamente isso que a gente vai explorar de cabeça no nosso próximo módulo. Lembrando sempre, esse explainer foi trazido a vocês pela Ford College. Se você quiser mergulhar fundo nisso, usar checklists de alto nível e continuar afiando seu conhecimento em Web3, não deixa de acessar ford.college. Valeu demais pela atenção e até a próxima análise.